Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. Essa noção de que somos uma comunidade terrena nos desafia cotidianamente em vários sentidos. É algo que exige muito de nós. Talvez tenhamos que desconstruir jeitos de viver e alguns valores que nos trouxeram até aqui. Mas, antes de tudo, implica compreender a importância de se construir um vínculo comunitário. Diz Morin, a compreensão humana vai além da explicação. A explicação é bastante para a compreensão intelectual ou objetiva das coisas anônimas ou materiais. É insuficiente para a compreensão humana. Esta comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. Por conseguinte, se vejo uma criança chorando, vou compreendê-la, não por medir o grau de salinidade de suas lágrimas, mas por buscar em mim minhas aflições infantis, identificando-a comigo e identificando-me com ela. O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o ego alter que se torna alter ego. Compreender inclui, necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. A compreensão do outro requer a consciência da complexidade humana. A compreensão é, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana. O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. O Edgar Morin ele usa muito pouco a palavra empatia. Empatia é a base da compreensão, é também a base do servir, eu imagino, né? Sem empatia, fica difícil servir genuinamente. Durante a pandemia, e ao final dela, se é que a gente pode chamar que estamos ao final, né, classificar como final, muito se falou sobre termos aprendido ou resgatado a ideia da empatia. Então, estávamos todos ali, presos, circunscritos à nossa individualidade, ao nosso espaço, numa crise nunca antes vista. Tivemos que aprender a viver desta maneira. E foi nesse momento que a gente viu situações como vizinhos de prédios tentando cuidar dos mais idosos, levar comida, levar ao médico, dar algum tipo de conforto. Você, de fato, acredita que a pandemia impactou nesse resgate da empatia? Foi um exercício importante de empatia? Eu acho que a simpatia, certeza. Todo mundo ficou simpático à solidão das pessoas no seu lockdown. Todos nós entendemos o que era o medo. E a pergunta é quantos foram para a empatia e não ficaram na simpatia. Se você quer fazer a prova dos 9 da empatia, a empatia não permite a imobilidade. Porque a empatia é como se estivesse doendo uma coisa em você, incomodando uma coisa em você, e você tem que ter algum tipo de problema para não tentar desincomodar o que está te incomodando. Eu acho que o que a gente encontrou é uma coisa muito interessante, é que, às vezes, nem todas as pessoas que ficaram nesse lugar, né, isso é muitas vezes uma fachada, mas as pessoas ficaram muito impressionadas. Eu me lembro naquela primeira rodada que ninguém podia sair e que basicamente todos nós ficamos dependentes, inclusive de pessoas que eram na sociedade, pessoas normalmente enxergadas como as mais insignificantes ou elas dependentes, e houve uma reversão em que elas estavam servindo, arriscando a sua própria vida, né, trazendo comida, fazendo, atendendo ali os lugares de emergência, né,
E eu acho que aquilo é muito chocante para as pessoas de perceber. E nem todas essas pessoas fizeram por empatia, às vezes fizeram só por necessidade, né? Mas existe essa resistência empática, muitas vezes, nas pessoas assim, mais humildes. Porque elas dependem de uma rede de empatia, elas dependem de comunidade, mais do que esses que já, por construção econômica, são livres dos outros. Nas comunidades, as pessoas não são livres dos outros. Pelo contrário, elas querem estar ali agregadas. É muito interessante o quanto a religião não morreu. E a religião está extremamente atrelada a esse conceito de empatia e extremamente atrelada à ideia de comunidade. É isso que não morreu. Pior, tem uma necessidade cada vez maior. E você vê as pessoas buscando esse tipo de agregação, né? Às vezes ela suplanta esse desejo gregário, suplanta até mesmo certos obstáculos, até dessas ignorâncias que são produzidas pela religião. Mas o aspecto gregário, comunitário, ele é tão maior que as pessoas deixam para trás incongruências que elas até percebem na sua formação, no seu conhecimento. Eu acho que a gente se deu conta de que existe simpatia, existe empatia. E que quem ficou empático foi para a rua. Quem ficou empático achou que esses anos, 2 anos lá, né, foram anos extremamente vivos. Claro que tinha sofrimento, tinha perda humana, tinha tudo que a gente sabe, perda econômica, Mas quem ficou empático não vai esquecer nunca de 2020, né, e 2021. Não vai esquecer porque se abriram canais comunitários, empáticos. Quem ficou empático deixou de ser necessitado e virou alguém que atende e que serve. E descobriu, além do prazer de matriz limpa, né, que é servir, a nobreza que trazia, em detrimento, por exemplo, de outros que simpáticos se achavam um ratinho. Eu estou falando da matriz do sentido das nossas existências. Porque outro pilar que essa civilização, que não é comunitária, que não é de eu-tu, produziu, é a noção de que tem só 2 coisas que valem a pena, que são a matriz energética de eu querer viver, que eu digo que são matrizes sujas: o controle e o prazer. Se a gente parar para pensar, todos os aplicativos, todas as bugigangas que a gente cria, elas são fomentadas por essa dupla matriz do que faz sentido. Consumir, que quer dizer criar todo tipo de conforto. A gente é mimado, a gente gosta de conforto, né? O mundo do mercado entendeu que a gente ama conforto e consumo conforto é controle. Se eu pegar o meu celular, às vezes eu me surpreendo com os aplicativos que eu baixei, né? Que são a minha cara. Né? Tem, claro, as coisas bancárias, tem as coisas mais imediatas, mas tem todas as coisas em que eu vou me enredando numa teia de coisas que facilitam a minha vida. Todos nós sabemos que elas facilitam, mas a minha vida começa a ficar tão ali presa àquelas coisas que eu não tenho mais uma leitura clara se elas facilitam ou se elas consomem meu tempo, minha energia, né? Eu não tenho essa leitura. E fico confuso, né? Vivendo nesse tecnoceno que todos nós vivemos. Mas o que aquilo quer produzir? Quer produzir confortos, mas se eu não resistir, esse excesso de conforto me infantiliza. Ele é uma recompensa. O celular é um lugar que qualquer um de nós vai nessa busca de conforto, até mesmo esse conforto emocional, né? Assim, ali eu tenho tudo, ali eu sei o que fazer. Não tem um momento que não vai ter o que fazer.
né? Eu não me perco nunca, porque no meu celular, né? Imagina você entrar num avião e você não tem internet, você não trouxe o celular, e você tem que conviver 1 hora numa ponte aérea consigo mesmo. Que terror! Então, alguém customizou conforto para mim. E, ao fazer isso, eu vou ficando adicto, eu vou ficando viciado em conforto. Eu quero saber qual o próximo aplicativo que tem para eu não fazer alguma coisa que eu faço hoje. E eu vou perdendo, eu acho que esse grande robô tecnoceno está comandando a minha vida. Então, eu acho que a matriz do consumo, que é o controle, eu controlo tudo ali, e eu quero controlar mais. E a outra coisa é o prazer. Tudo isso é, obviamente, centrado em si mesmo. Essas duas matrizes energéticas da vida, pela qual a gente quer viver, eu quero viver para ter conforto, eu quero viver para ter prazer. São matrizes sujas para o espaço comunitário e para o espaço planetário, que é um espaço comunitário. A biosfera é uma comunidade. E o controle e o prazer como matrizes únicas da existência de todos nós é sujo, extremamente sujo. Quais são as matrizes que são limpas? Matrizes limpas de vontade de viver. Porque eu sei o que é vontade de viver para controlar e eu sei o que é vontade de viver para ter prazer. Tem duas matrizes que se contrapõem a essas e são limpas. Ao controle e ao consumo é a matriz do servir. Servir é um dos prazeres, é uma das matrizes energéticas do viver. E a gente perdeu essa noção. Ela está nessas palavras do Morin. Ela está nas palavras abraâmicas de ser hospitaleiro. Existe na construção da consciência, da relação do eu e do eu-tu, numa plataforma comunitária que é de eu-tu. Servir é muito mais matriz energética de viver do que ser servido. Eu não vou nem entrar nas poéticas religiosas que criaram esse conceito, que, na verdade, nada mais é do que a realidade. Ninguém aqui escolheu nascer. Ninguém aqui vai escolher morrer. Nós não temos um projeto próprio. Nós estamos a serviço de alguma coisa do qual nós somos parte. Não entender isso é não estar realmente consciente do que você é. Então, se conectar com o serviço, que ao invés de ser palavrão, é um espaço matriz de vida, é um dos elementos. O outro elemento que contrapõe ao prazer, que é, de novo, centrado unicamente na minha experiência de gozo, é a graça, que tem pelo menos 3 traduções em português. Graça, de graça, no sentido esse do mercado que a gente vive. Né? Quando a gente ganha uma coisa de graça, ou a gente desconfia, né? ou você foi ali, você está num sistema ali que está te premiando, te usando para dizer que você ganhou de graça para promover alguma coisa. Né? Então a gente desacredita no de graça. E é uma das experiências mais prazerosas da vida quando há algo que é feito com gratuidade para nós. Não que eu pense assim, o que esse cara pode, o que eu posso tirar dele? E aí eu atendo ele, eu quero ser gentil, quero ser simpático. Mas se eu fizer isso num lugar gracioso, isso é um elemento de vínculo comunitário fantástico. E a gente está perdendo essas relações. Graça quer dizer também gratidão, um senso profundo de viver a vida com gratidão, não de que alguém te deve alguma coisa, está faltando alguma coisa. O que está faltando hoje?
É uma construção que não tem graça. Você não se sente agraciado. Se sente que há uma dívida eterna, mas a graça ainda tem mais uma condição, que é o lugar interativo, verdadeiro. Quando eu finjo uma coisa, quando eu me passo por alguma coisa, eu não tenho graça. A graça vem da espontaneidade, da presença, da interação. A gente usa essa palavra, assim, ter graça humoristicamente, e ter graça de me sentir gracioso, de não estar falso, fake, que é o contrário de graça. E a gente adora, a nossa sociedade adora o fake. O fake do look, o fake da notícia. Nós adoramos o fake em contraposição à graça. Essas matrizes, elas têm uma importância muito grande para o comunitário, que, de novo, não é só aqui os brasileiros, os campinenses, lutando pelos seus interesses. É uma construção pela consciência de uma sensação comunitária com todo essa biodiversidade da qual nós somos comunitariamente parte. No próximo bloco, A pessoa íntegra de si mesmo é totalmente na contramão de ser um indivíduo no sentido do individualismo. Nós conhecemos bem o nosso desejo de controle sobre as coisas, até sobre o outro. E o desejo cada vez maior de conforto e consumo também é uma forma de se tentar ter controle sobre a vida. Outra energia que nos move nesta mesma direção é a do prazer. Prazer que em nossa cultura, na cultura do eu mereço, permeia todas as nossas atitudes e estimula o individualismo, outra característica do nosso contemporâneo. Newton Bonder nos chama a atenção para o quanto alimentamos estas, que ele chamou de energias sujas, controle e prazer. Mas ele também traz onde estaria o antídoto para combatê-las: graça e servir, que ele nomeia como energias limpas. Controle e prazer, graça e servir, são valores que se contrapõem. Talvez eles precisem ser revistos por nós em função do tipo de comunidade em que queremos viver. Do Eliésio Antônio Gonçalves, que diz assim: como desarmar o clima de ódio e intolerância que tomou conta do Brasil na política e que transbordou nas relações humanas e sociais. Olha só que interessante, isso é uma patologia da comunidade. Quando você vai fazer parte de uma comunidade que não é diversa, que é uma comunidade que não tem relações de eu-tu, você cria grupos que pensam igual a você. Você vai buscar supostas comunidades onde o que é o sustentáculo dessas comunidades é o fato de que há uma linguagem, uma percepção única e comum. Quando você faz isso, isso não é uma comunidade. Isso é uma máfia. É um espaço que tem ali, obviamente, pode ter até muitos aspectos comunitários, mas não é essa comunidade que nós estamos falando. Essa comunidade das redes, que junta todos os que pensam igual, versus os seus inimigos que pensam diferentes, elas não são comunidades porque o objeto central dessas comunidades é o eu. É o que eu penso. É como eu enxergo o mundo. Então, eu vou ficar com pessoas que enxergam o mundo igual a mim, elas não existem. Elas são clones de mim mesmo. E isso não é uma comunidade. Clones, pessoas que pensam igual, que não têm uma individuação, que, aliás, é uma palavra muito interessante para a gente diferenciar da individualidade. É até uma palavra do mundo da psicanálise, que é um recurso fundamental para nós de reflexão, mas também tem
a sua participação, assim como as religiões, eu posso ser crítico das religiões, a psicanálise também tem, às vezes, equívocos muito importantes na construção do individualismo, quando a sua proposta não é essa. Não é gerar esse indivíduo individualista que é livre porque não tem que dar satisfação a ninguém. A psicanálise, e essa linguagem é mais de Jung, havia um sonho de individuação do indivíduo. Que o indivíduo pudesse se integrar quando saísse da sua infância e entrasse num mundo de maturidade, que ele integrasse todos os impulsos e todas as coisas que caracterizam a vida emocional de uma pessoa. Mas a individuação, ela é uma integração de si mesmo e que não está na contramão da comunidade. O individualismo está na contramão da comunidade. Então, é muito importante a gente entender que, ao a gente propor o coletivo, não se está negando o fundamental, o essencial, que é a individuação de um indivíduo. O indivíduo se integrar, seja lá com que aspectos ele tiver, com as suas questões que vêm de gênero, que vêm de, de questões familiares, que vêm de todo tipo de conflitos, de tensões que existem no ser. Então, se fazer uma pessoa íntegra de si mesmo é totalmente na contramão de ser um indivíduo no sentido do individualismo. Porque para você se individuar, você vai ter que valorizar aspectos emocionais, aspectos da vida que são empáticos, que têm essas características na contramão de muitas das coisas que a nossa sociedade e a nossa civilização tem proposto ou tem acelerado como proposta nos últimos tempos. Uma pergunta que chegou do público aqui, da Rafaela, que diz assim: como tomar consciência do que devo servir? Como tornar-se quem se é? Boa pergunta, fique com ela para o resto da sua vida. Essa é a grande pergunta de quem tem consciência, ao que eu estou servindo. Mas se você conseguir ficar nesse modo, com essa pergunta, ao invés de você mudar de chave, e fazer o movimento contrário, você vai encontrar suas próprias respostas. Eu posso usar aqui cada tradição religiosa espiritual, eu vou usar a palavra espiritual mais que religiosa, até porque o próprio Mohan faz uso dessa qualificação espiritual. A espiritualidade é essa busca que um indivíduo tem, de entender a serviço do que ele está. Estamos todos empaticamente no mesmo barco. E a vida só tem nobreza se a gente faz essa busca. Porque essa vidinha de ser servido, de eu precisar de 3 em 3 horas de comida, de 3 em 3 horas, ser atendido, para minha consciência, não atende. Então, a gente tem que buscar esse caminho, que é um caminho de individuação de cada um, mas esse caminho não passa ao largo da comunidade, muito pelo contrário. Porque se você vai servir, meu amigo, você tem que servir alguém. E aí complicou para você só ter um personagem, um monólogo nessa caminhada biográfica. A Michele diz assim, que ela sente que vivemos em um estado de inconsciência e incompreensão com o nosso eu, com a natureza e com o outro. E a pergunta que ela faz é: o que podemos fazer para além da condição individual em comunidade para mudarmos essa situação? A gente tem um trabalho difícil, porque
eu até criei um projeto que é um projeto para adictos, né? Para viciados. Essa condição que eu estou falando, de sermos necessitados o tempo todo, isso para nós hoje está num lugar comportamental de um vício. Mas como você sai de um vício? Você faz o mesmo trabalho que esses projetos anônimos propõem. Você se conscientiza, você busca apoio, você busca encontrar forças, você vai fazer um processo, ele não é feito com boas ideias. Algumas boas ideias, obviamente, na medida que você vai avançando em espaços comunitários, elas aparecem. Mas não existe assim, existe o que eu falei, genericamente. Como você aplica isso como um viciado, como é que você vai se convencer no dia a dia, quando acontecer alguma coisa, numa interação com uma pessoa, quem vai aparecer? Quem é o personagem que vai aparecer? É esse personagem eu, tu, comunitário, ou é quem vai aparecer é o personagem eu, objeto? Então, é um processo, e vejam a complexidade que a gente tem. A gente tem que desmontar um processo, e a gente depende muito do indivíduo. A gente depende muito da própria consciência, porque existe talvez até uma consciência coletiva que vai conectar sinapses de um com o outro. Talvez toda essa construção mais complexa que eu não sei, talvez ela exista, mas eu sei que cada um de nós tem uma consciência. E tem que cair a ficha de que tem algo errado. Em algum momento, o fumante de tantos anos cai a ficha de que ele não está respirando bem. Nós estamos com a mesma questão. Foi fácil para ele parar? Não foi, porque a lógica, por isso que as palavras, a compreensão, ela tem que estar num lugar afetivo, verdadeiro, de compreensão profunda de si mesmo, porque senão você não vai conseguir fazer o sacrifício que é necessário para ver sair dessa inércia e as coisas andarem numa direção diferente, na contramão de toda uma civilização, de toda uma construção que foi tecida de mercantilismos, de necessidades, de consumo, de matrizes de significado de vida que são pelo controle e pelo prazer. Nada contra o prazer, nada contra o controle. Tá? Mas onde essas coisas ficam, onde elas interagem na sua vida para que isso seja saudável, a sua vida no meio dessa biosfera que é a nossa comunidade. No próximo bloco, se você estiver sabendo o que você veio servir aqui, você é consciente. A ideia de que evoluímos ao longo da história não significa necessariamente que houve um progresso, um desenvolvimento. O conceito de evolução está mais ligado a um processo de mudanças ao longo do tempo, nem para pior, nem para melhor, apenas para o diferente de como era antes. De que diferente estamos falando? A resposta a esta pergunta pode nos indicar novas direções e orientar as escolhas que estamos fazendo hoje. O futuro não é um lugar além que está lá, pronto e à nossa espera. Somos nós que vamos pavimentando a estrada que vai nos levar a este ou aquele modelo de amanhã. E é a educação que vai nos ajudar a ir fazendo esse percurso no sentido de produzir uma sociedade autocrítica e sustentável. O Rodrigo Braga pergunta se é possível identificar algum sinal de que estamos evoluindo positivamente rumo a uma sociedade que venha a atingir uma racionalidade que seja promotora de mais vida e menos morte. Identificamos esse valor no veganismo, por exemplo? Eu acho que várias coisas que têm acontecido que são interessantes, porque elas têm até uma implicação nessa questão toda de sustentabilidade do planeta. Tá? Por exemplo, a aderência enorme de pessoas das novas gerações à dieta vegana
existem nas novas gerações uma preocupação menor com ter alguma coisa para si, ter todos esses objetos, né, da privacidade, né? Há um certo desinteresse em ter o carro próprio. Existe uma resistência que está acontecendo, que eu quero crer que seja extremamente positivo. Eu acho que a gente tem uma boa chance, né? Nós somos um experimento, nós estamos a serviço de alguma coisa. Hoje há um questionamento muito grande sobre o antropocentrismo, sobre a gente ler a nossa história a partir só do ser humano. É claro que se isso é em detrimento das outras espécies e tudo mais, isso é péssimo. Mas eu não acho nada ruim haver um orgulho humano, um interesse humano em conhecer mais da sua própria potência específica, que é a sua consciência e tudo mais. Então, assim, eu tenho medo, às vezes, que essa desconstrução do antropocentrismo jogue o bebê com a água do banho fora, né? Como eu tenho medo que a revisão da família jogue questões que estão na família, bebê junto com a água do banho, né? Em todas as áreas, a gente tem que ter muito cuidado, porque evolução não é aquilo que a gente imagina. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 3G, 4G, 5G, que é uma coisa que não tem efeitos. É tudo comunitário, é tudo sistêmico. Então, quando você muda de modelo, claro que você fez para ganhar maior velocidade. Claro que eu entendo por que tem um 5G em vez de um 4G. Mas cuidado, porque a mudança de qualquer coisa e qualquer evolução não necessariamente gera menos problemas. Quando as pessoas trabalham com botânica e tudo mais, elas veem movimentos de plantas que se evoluem e que elas evoluem por uma razão. Há um movimento de evolução, são escolhidos, aí a gente não sabe direito, temos Darwin e todas essas propostas que são ainda muito não claras para nós de como é esse processo, mas qualquer movimento que existe, que pode ganhar algum tipo de potência pela suposta evolução, abre uma série de outros desafios que podem ser mais contraproducentes do que no primeiro momento. Isso impede você de evoluir? Não. Porque você tem, nesse processo de servir, se isso estiver num processo de servir, você executa a sua função aqui e você evolui, você abre outros caminhos. E você tem que brigar para isso estar inserido na vida, na realidade, de forma não destrutiva. Porque o que vai ser destruído não é o universo. O que vai ser destruído não é nem o planeta Terra. O que vai ser destruído é a nossa construção. Porque se a gente sujar tudo, se a gente ficar sem ar, se a gente queimar e torrar, se pegar fogo, tudo, a gente vai sumir e esse projeto aqui vai desaparecer, um projeto incrível. Incrível, que a gente não sabe quantos tem, talvez tenha outros. Mas é um projeto incrível, que é a nossa história, a qual nós servimos. Então, assim, é a derrocada de alguma coisa muito cara a todos nós. Mas, de novo, a gente é tão autocentrado que a gente acha que o mundo vai acabar quando a gente está falando que é a gente que vai acabar. A Carolina, que está presente aqui hoje em Campinas com a gente, diz qual o papel dos educadores para com as gerações futuras, de modo a incentivar o senso de comunidade. E o João Paulo Alves de Santana, que escreveu para a gente no YouTube, diz quais os caminhos e descaminhos da nossa educação na contemporaneidade. A educação, ela é fundamental, porque a educação é esse trabalho de apresentar valores, de evocar uma consciência na criança. Não é racionalidade que a gente tem que buscar,
Porque o nosso mundo é muito racional e a gente está caminhando numa direção aparentemente catastrófica. Não é por racionalidade. Consciência é uma costura entre o ser que existe em nós e essa tal inteligência ou racionalidade. Portanto, o mestre, ele não ensina ideias. O mestre, ele ensina valores. E, por exemplo, na tradição judaica, o mestre, ele é mais importante que um pai e uma mãe, os progenitores. Claro, se o pai ou a mãe forem mestres, então eles estão no lugar de mestres. Porque o mestre, ele tem que intervir e ele tem que ensinar a pessoa a encontrar uma dimensão de nobreza, que é o tal servir, que é o tal ser bom, que é o tal conseguir, sem nenhuma pressão piegas moralista, para ser bondoso, para ser caridoso, numa construção que repara como é errada, ela já está dizendo, eu, Newton, vou ser muito bom. Eu estou falando de mim. Para eu ser bom, eu tenho que ser empático. O outro tem que ser mais importante do que eu. E quando eu falo isso, eu não estou me diminuindo, me retirando, eu estou me valorizando. E é isso que um mestre tem que fazer com uma criança. Em vários momentos, o mestre tem que ajudar a criança a encontrar uma nobreza que existe na sua consciência, que é, em parte, a sua inteligência, a sua racionalidade, costurada com afetos que formam essa tal da consciência, que é capaz de entender o quê? Isso sim é fantástico. Encontrar aquela pergunta que há pouco foi feita, o que eu vim servir aqui? Isso é consciência. Se você estiver sabendo o que você veio servir aqui, você é consciente. Se você sabe muita matemática, física, isso não é consciência. Isso é um dom, uma maestria numa cadeira. Aqui existe uma convergência de potenciais que a gente tem, intelectuais de compreensão, mas resididos num corpo vivo de afetos. É isso que produz em nós a consciência. Então, a educação, mas não é educação matemática, português, literatura, isso é uma convenção de currículos. Você precisa de mestres. Na vida, precisa de mestres. E isso é uma categoria na tradição judaica, assim, encontre para você mestres. Quem fala isso para um ser humano? Até para uma criança, a sua consciência. A consciência humana diz para a gente, procura mestres. Que são essas pessoas que vão ser facilitadores desse processo de consciência. A consciência implora isso. E então, a vida é feita de mestres. É o professor da escola? A gente deveria estar educando e trazendo mestres com a qualidade de mestres. Nem todos são. Ou o sistema não produz esses mestres, ou não deixa esses mestres acontecerem na valorização, no entendimento da função que eles têm. Não há outro papel civilizatório do que o encontrar de mestres pelo caminho que ampliam a sua consciência. No próximo bloco... Único é muito diferente de especial. Especial demanda privilégio. Único é uma percepção de responsabilidade.
lembram daquela canção do Caetano Veloso que diz: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida? Me pergunto se a gente tem clareza do que significa essa relação, gostar e cuidar. A escritora Bell Hooks, no livro Ensinando Comunidade, uma pedagogia da esperança, cita um padre jesuíta chamado Henri Nouwen, que diz: cuidar em conjunto é a base para a vida em comunidade. Não nos reunimos simplesmente para o consolo mútuo, nem mesmo para o apoio recíproco. Por importantes que possam ser, a vida em comunidade é direcionada a longo prazo para outros caminhos. Juntos, estendemos a mão aos outros. O mistério desse cuidar em comunhão é que ele não apenas pede por uma comunidade, mas também a cria. A pergunta do MM diz assim: muitos acreditaram que a pandemia iria gerar um mundo mais fraterno, comunal, já que todos se uniriam para salvar vidas, ficando em casa e com máscaras que protegem o outro mais que a si mesmos. E a pergunta que ele faz é: você diria que saímos melhor dessa crise? Ou o antropoceno voltou com tudo? Um viciado pode parar de fumar por uma semana. Isso não é dar conta de um vício. A gente teve um episódio, o mundo não se modificou por conta desse episódio, o mundo já teve outras pandemias, as pessoas não foi messiânica a existência de pandemias no passado, né, no sentido utópico do mundo ter se transformado. Mas de novo, nós temos uma construção coletiva que eu acredito sempre que a gente está... eu sou esperançoso, talvez seja a palavra, mas não só esperançoso no sentido assim de um desejo, né? Eu sou esperançoso numa história que nós temos, que é uma história que veio muito longe. A gente produziu já coisas muito interessantes, a gente já foi muito longe, a gente já construiu modelos comunitários, modelos empáticos de grande qualidade, diferenciados, porque foram produzidos por autonomia, não por processos, talvez ali... há uma autogestão nesse processo humano que é muito diferenciada. Ela não tem supremacia sobre nenhum outro animal, outra espécie. Existem outras espécies que são, do ponto de vista evolutivo, mais poderosas, estão tendo resultados melhores do que nós estamos tendo como espécies num processo evolutivo. E isso acontece no reino vegetal, no reino animal, né? Mas nós somos uma experiência muito particular. Nós somos uma experiência que identificou um eu e teve, a partir dessa identificação de um sujeito, a capacidade de encontrar um outro na mesma qualificação que esse tal sujeito que eu sou, e produzir uma comunidade que tem essa amplitude, tá? Que é o nosso dom, é a nossa característica. Não é acima, melhor, eu não sei qualificar o que é melhor. Eu sei que ela é única. E a gente se sentir único é muito importante. Não é se sentir especial. Único é muito diferente de especial. Especial demanda privilégio. Único é uma percepção de responsabilidade. É algo mais atrelado ao serviço, enquanto que o especial é o atrelado a ser servido. Então, é esse caminho que a gente tem que fazer. É um caminho de encontrar o prazer de servir, buscar cada um de nós entender, não ter mestres, bons mestres que ajudem você nessa facilitação, mas você ser mesmo o gestor dessa vida que tem essas matrizes limpas, eu acredito, de servir e de ter graça. E é uma vida
espetacular. Mais do que essa da gente bombar os nossos prazeres, né? É espetacular a experiência consciente de estar prestando serviço. É fantástica a experiência de graça que está associada a essa forma de viver. Eu queria registrar isso, que apesar de nós estarmos num período totalmente distinto, onde há uma emergência, né, de ações, e a gente está caindo a ficha, o processo de cair a ficha da consciência, de que nós estamos precisando usá-la como um recurso, né, de sustentabilidade, de sobrevivência para a nossa espécie e para toda a biosfera desse planeta. Mas esse é um processo que vem há muito tempo e que agora encontra um desafio, que é o tecnoceno, esse período de tecnologia, né, em que nós criamos tecnologias que se autorreplicam, que produzem um ritmo que nós hoje não sabemos se é um ritmo que corresponde à nossa consciência ou se ele ganhou. Os nossos pesadelos de ficção científica de que um robô vai se tornar um inimigo do próprio ser humano, você pode ter criado uma tecnologia que é robô e que ela dita caminhos que agora estão fora desse espaço da consciência humana. A ecologia sempre falou que ia faltar água, ia faltar ar, né? E aí você cria um senso de escassez e você alimenta o medo, você alimenta uma série de emoções humanas e a gente fica mais consumista. A gente quer guardar, a gente quer ativa certos elementos dentro de nós que são contraprodutivos nesse processo. Então, assim, eu acho que todos nós temos que ter muita consciência de que nós estamos criando condições muito perigosas à nossa espécie, sem que isso seja um alarmismo, né, que gere o contrário, simpatia e todo mundo querer ter uma arma em casa para se proteger do cara que vai te invadir para roubar, porque vai faltar comida, porque vai faltar... A gente tem que aprender a ter esse senso e fazer os movimentos corretos, não ter esse senso e fazer os movimentos que vão acelerar esse processo. É uma convocatória da espécie humana em busca do seu grande recurso, que é a consciência, para que através dela, e não vai ter outro recurso, tá? Tomemos cuidado com essa tal tecnologia que pode já ter chegado hoje num lugar de uma autonomia que nos oprime sem que a gente perceba de que temos esse senhor, né? E estejamos escravizados sem termos noção disso. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Nós sempre imaginávamos os índios como alguém que não progrediu. E hoje a gente está aprendendo que os nossos índios, eles não são primitivos porque não acompanharam o mesmo caminho que a gente fez. Eles fizeram escolhas e muitas delas foram comunitárias, foram de valores, tá? Ao invés de embarcarem nessa troca mercantilista como teia básica de todas as relações interhumanas.